Gênesis, capítulo 47. José apresentou-se ao faraó e informou: Meu pai e meus irmãos com seus rebanhos, seu gado e tudo que possuem, acabaram de chegar de Canaã. Neste exato momento, eles estão em Gósen. Ele havia levado consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. O rei do Egito perguntou: Com que vocês trabalham? Seus servos são pastores, assim como nossos pais. Viemos para este país em busca de um lugar melhor para viver. Em Canaã não há mais pasto para nossos rebanhos. A fome é devastadora por lá. Se o Senhor permitir, seus servos gostariam de se estabelecer na região de Gósen. O faraó olhou para José e disse: Então seu pai e seus irmãos estão aqui. Um reencontro. Pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Cuide para que eles se estabeleçam no melhor da terra. Sim, Gósen pode ficar para eles. E se entre eles você encontrar alguém que seja muito capacitado, ponha meus animais aos cuidados dele. Em seguida, José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó e ele perguntou ao pai de José: Quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: Os anos da minha peregrinação são 130. Uma vida curta e difícil, bem diferente da vida longa de meus antepassados. Aqui, como nós vimos, né, já falamos na aula passada, houve então essa apresentação do pai de José até o faraó, né? E ali onde que o faraó se espanta com a idade do pai dele, sendo que os egípcios não vivem por tantos anos, né? Aqui é só a Bíblia dá uma continuidade um pouco mais detalhada a respeito desse assunto. Depois de abençoar o faraó, Jacó retirou-se. José conseguiu estabelecer seu pai e seus irmãos no Egito e concedeu a eles a posse do melhor da terra, a região de Ramsés, que é Gósen, como o faraó havia ordenado. José dava toda a atenção possível a seu pai, seus irmãos e a família de seu pai, até aos bebês mais novos. A família inteira viveu ali com fartura. Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar algum. A fome havia chegado ao auge. O Egito e Canaã foram assolados. José já havia arrecadado, em troca dos alimentos que fornecia, todo o dinheiro existente no Egito e em Canaã. E essa fortuna estava guardada no palácio do faraó. Depois que o dinheiro do Egito e de Canaã acabou, os egípcios procuraram José e pediram: Precisamos de mais alimento. Você vai ficar olhando enquanto morremos? Ninguém mais tem dinheiro. José disse: Tragam seus animais. Já que não tem mais dinheiro, trocarei o alimento pelos animais. E o povo começou a levar seus animais para José. Eles receberam comida em troca de cavalos, ovelhas, gado e jumentos. Então nós vimos aqui, né, que como acabou o dinheiro no Egito, o povo ainda tinha fome, a fome ainda continuava, os 7 anos de seca ainda não teriam acabado. Então o povo começou a vender as suas casas, os seus animais, e nós vamos ver mais à frente na leitura bíblica, também eles começaram a se vender como escravos para ter o que comer, né? Então Egito ficou conhecido como a terra mais rica da época, né? Porque todos os povos vinham em busca de alimento ali no Egito. Durante todo aquele ano, a comida foi trocada por animais. No ano seguinte, eles voltaram dizendo: Você sabe que não temos mais dinheiro. Nosso dinheiro acabou e também trocamos todos os nossos animais por comida. Nada mais nos resta para permutar, a não ser nós mesmos e nossas terras. De que nos serve o corpo e para que as terras se vamos morrer de fome em sua presença? Nossa proposta é que você nos dê comida em troca de nosso trabalho e de nossas terras. Seremos escravos do faraó e abriremos mão de nossas terras. Não queremos outra coisa senão sementes para nossa sobrevivência, isto é, o suficiente para continuar vivos e manter nossas terras produzindo. Assim José comprou para o faraó todos os campos do Egito.
todos os egípcios venderam suas terras, tão aguda era a fome. O faraó passou a ser o proprietário de toda a terra do Egito, e todos os seus habitantes passaram a ser escravos dele. José escravizou o povo em todo o Egito. A única exceção foram os sacerdotes. Ele não comprou as terras deles, porque eles recebiam um salário fixo do faraó e podiam viver com aquele salário. Por isso não precisavam vender suas terras. José anunciou ao povo: a situação é esta. Comprei para o faraó cada um de vocês com suas terras. Em troca receberão sementes para plantar. Quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para o faraó e ficarão com 4/5 para vocês e suas famílias. Assim poderão dar de comer a seus filhos. O povo respondeu: você salvou nossa vida! É com gratidão e alegria que seremos escravos do faraó. José baixou um decreto sobre a terra no Egito que ainda está em vigor. 1/5 pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não passaram às mãos do rei do Egito. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gósen. Eles adquiriram propriedades e prosperaram. Tornaram-se um povo bastante numeroso. Bom, então nós vimos aqui, né, que todos se tornaram escravos, todos do Egito, porque o faraó, então, agora era dono, porque José tinha comprado a todas as terras do Egito e a todo o povo do Egito. Somente os sacerdotes, como nós vimos ali, os sacerdotes, eles recebiam, então, um salário já do faraó, então por isso que eles não perderam as suas terras. Mas fora eles, todo o povo do Egito teve que vender as suas terras e se vender como escravo. Jacó viveu 17 anos no Egito. Ao todo, viveu 147 anos. Quando ele sentiu que a hora da sua morte se aproximava, chamou seu filho José e disse: faça-me este favor. Ponha sua mão debaixo da minha coxa, em sinal de sua lealdade e honestidade para comigo até o fim. E prometa que não vai me enterrar no Egito. Quando eu for para junto de meus pais, tire-me do Egito e me enterre ao lado deles. José concordou. Farei o que o senhor está me pedindo. Então nós vimos aqui, né, agora Jacó chega ao fim da sua vida e ele pede a José que não enterre ali na terra do Egito, mas sim que ele seja enterrado junto com seus pais, né? Isso era um costume que tinham naquela época, que era uma honra, né, eles serem enterrados todos juntos. E ser enterrado numa terra estranha seria um caso de desonra, né? Então, por isso que ele fez esse pedido e fez José colocar a mão na sua coxa, porque isso era um sinal, né, uma promessa que não podia ser descumprida, ela teria que ser cumprida, né? Era um sinal de grande respeito, colocar a mão debaixo da coxa e assim, então, fazer a sua promessa, né? Então, foi o que José fez para o seu pai Jacó. Israel insistiu. Então, me prometa. E José prometeu. Depois disso, Israel, mesmo acamado, curvou a cabeça em sinal de submissão e gratidão. E então, né, ele ali pediu para que José fizesse isso. E no próximo capítulo nós vamos ver o que acontece a seguir, né? O que acontece com o povo de Israel, o que acontece com os outros filhos de José, de Jacó, o que acontece com os próprios filhos de José, o que acontece com José, enfim. Na próxima aula nós vamos ver o que acontece, a continuação dessa história que não terminou ainda, né? E nós estaremos no próximo capítulo dando continuidade e eu convido você a estar junto comigo para nós estarmos aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Quero convidar você agora, nós fazemos uma oração ao Senhor.
oração especial no começo de um novo dia, antes de qualquer outra tarefa ou obrigação, sente-se e ore a Deus, para que você tenha um bom dia. Comece orando, agradecendo e não lamentando, bendizendo e não amaldiçoando. Senhor Deus, obrigado por me conceder a oportunidade de me levantar para mais um dia. Te agradeço de todo o meu coração por me dar mais uma chance de viver, aprender, corrigir e alcançar prosperidade e felicidade para a minha vida. Sou grato a Ti por mais esse dia, por mais essa chance. Agradeço por tudo que tenho. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.